Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Tular do Colombo, eu sou um membro do grupo PET Física da Universidade Estadual de Maringá e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o artigo que nós escrevemos intitulado Aplicação de um barômetro de baixo custo como meio de ensino. Os autores são, além de mim, o João Alves Gleiden, a Ariane Guarnini da Silva e o Marco César Daione Neves, que é o tutor do grupo PET Física. Bom, uma breve contextualização então. Atualmente nós vivemos numa sociedade extremamente desenvolvida, né, tecnologicamente falando. E faz sentido a gente se perguntar então qual que é o papel da escola no contexto em que a gente vive, né? Atualmente nós temos um ensino tradicional. Grande parte do ensino no Brasil é um ensino tradicional, onde os professores apenas passam o conteúdo e os alunos eles não aprendem, eles não pensam, eles apenas reproduzem aquilo que lhes é passado. Os docentes, então, né, para resolver esse problema, os docentes eles precisam preparar os alunos para a sociedade desenvolvida que nós vivemos, né? Eles precisam fazer com que os alunos saiam da escola como indivíduos capazes de pensar e de agir diante de um problema. E, nesse sentido, a gente propõe um experimento como uma forma de tornar os alunos seres ativos. E é nesse contexto, então, que a gente propõe o barômetro. E como que a gente fez ele então? Bom, o barômetro ele consiste de um copo vedado com uma bexiga e preso por alguns elásticos. Aí no centro dessa bexiga a gente coloca um canudo que vai medir a variação de pressão. Todo esse aparato dentro de um pote maior, vedado com uma mangueira que liga o meio, com uma mangueira que o liga até a atmosfera. O canudo vai medir então a diferença de pressão entre o ar do copo e o ar da atmosfera. Para aplicar esse experimento em sala de aula, serão necessárias 3 aulas. Na primeira aula, o professor ele vai apresentar os conceitos para os alunos, bem como uma breve história do experimento, né? E em seguida ele pode aplicar um relatório para verificar aquilo que os alunos aprenderam. Na segunda aula, ele vai então construir o aparato de fato, né? E nesse caso, o professor ele pode servir como um guia, então ele constrói o dele enquanto ele orienta os alunos a construírem também. E nesse momento é interessante destacar que alguns grupos provavelmente vão terminar o aparato antes de outros. E nesse momento o professor deve fazer com que esses grupos ajudem os outros, porque os alunos eles estarão diante de outros problemas, né, dos outros grupos, e eles vão ter que pensar em como resolver esses problemas. E é justamente isso que a gente quer com a experimentação. E por fim, na terceira aula, é onde os alunos vão fazer a exploração do experimento de fato e, por fim, um segundo relatório com tudo aquilo que eles aprenderam, né? E aí o professor pode comparar os dois relatórios para verificar o aprendizado efetivo dos alunos. Bom, ao término da terceira aula, então, é esperado que os alunos comecem a pensar, é esperado que os alunos se tornem seres ativos, né, capazes de pensar diante de um problema, capazes de saber como agir quando diante de um problema, para que eles consigam depois sobreviver, né, na sociedade que os aguarda. Entretanto, podem ser que surjam alguns problemas, principalmente se for na rede pública de ensino, porque os professores geralmente na rede pública, né, eles geralmente não têm tempo para fazer experimentos, geralmente eles não têm a escola, né, geralmente não tem infraestrutura. Mas é interessante destacar aqui que o barômetro consegue contornar grande parte desses problemas, porque ele é um instrumento muito fácil de ser construído, o próprio professor pode trazer todos os materiais, e como ele pode ser aplicado dentro de 3 aulas, o professor não precisa preparar isso tudo em uma única aula. Então é um pouco flexível, né, com o horário do professor. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês então, de forma bem resumida, claro. Eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos ao CESUMEC por financiar o nosso trabalho. Gostaria de agradecer também à Universidade Estadual de Maringá, à Sociedade Brasileira de Física e a toda a organização, aí, a todos os organizadores do Simpósio Nacional de Ensino de Física também. Por fim, essas são as referências que a gente usou no nosso artigo, elas estão todas citadas e referenciadas, né, no artigo original, caso vocês tenham interesse. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu estou aqui disponível para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado.